uma enxurrada de fake news, aquelas mensagens falsas que você certamente já recebeu no seu celular, por e-mail, etc. Uma enxurrada foi divulgada hoje e chamou a atenção das autoridades. As autoridades já disseram que vão investigar e vão punir os responsáveis. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, voltou a garantir que o sistema eleitoral do Brasil é totalmente seguro. Áudios com teorias conspiratórias, fotos manipuladas com a imagem de um candidato e o número de outro, pesquisas com resultados mirabolantes, urnas adulteradas que estariam registrando números diferentes daqueles digitados pelos eleitores ou concluindo o voto antes que o eleitor fizesse a escolha. Quem olhou o celular viu todo o tipo de mensagem com supostas fraudes. As mensagens falsas foram compartilhadas por diversas pessoas ao mesmo tempo. Muita gente repassou até sem ver. O resultado foi uma inundação de fake news que levou autoridades a reagir energicamente. Nós andamos aqui tendo informações de fake news que buscavam exatamente tirar a credibilidade ou induzir a que o sistema era frágil que permitia a fraude. E aí nós fomos verificar cada uma delas e abrimos procedimento e também verificamos que não se tratava de uma verdade. Por exemplo, foi dito que uma urna, toda vez que você discava o presidente, no número 1, ela encerrava praticamente a apuração, digamos assim, o registro. Nós fomos lá, levantamos exatamente esse fato, foi verificado por um promotor, também pela própria Polícia Federal, que não tinha nenhum problema com aquela máquina. Mesmo assim, ela foi afastada. O presidente do Supremo Tribunal Federal também lamentou a disseminação das fake news, mas ressaltou as ações para impedir que informações falsas interfiram no pleito. É um fenômeno do mundo contemporâneo e, evidentemente, que isso está sendo apurado pelos órgãos competentes. E isso depois nós vamos procurar saber o que aconteceu. Mas o cidadão sabe que existem fake news. Então ele acredita exatamente naquela imprensa e naqueles meios de comunicação que são sérios. Quem também reagiu foi o presidente Michel Temer. É inevitável as falsidades que se alardeiam muitas vezes pela rede social. Mas eu acho que o Brasil está dando um exemplo. Você sabe que ao longo do tempo nós fomos estabelecendo, o país foi estabelecendo uma legislação muito oportuna para o momento atual. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou que os casos de fake news serão investigados com rigor. Os autores poderão responder por crimes como falsidade ideológica, calúnia e difamação. Esta apuração de veiculação de informações falsas será investigada e adequadamente punida a pedido do Ministério Público. Porque isto não pode, não é correto, não é cívico, é importante que cada um de nós, contribuamos para construir no país uma sociedade baseada na lealdade, na verdade, no comportamento correto e que ninguém contribua para influir negativamente na posição de outro eleitor. Isso será devidamente apurado pelos promotores eleitorais, pelos promotores públicos, pelos procuradores da República. O TSE ainda não tem um levantamento sobre a difusão de fake news hoje. A presidente Rosa Weber garante que não houve fraude e reafirma que o sistema eleitoral é 100% seguro. Essas notícias falsas de que estamos tendo notícia, elas se dirigem contra a credibilidade da justiça eleitoral. Consequentemente, elas se voltam contra a democracia e contra as instituições. Temos que identificar quem as está propagando com a maior celeridade possível. Faz tempo que o Fantástico fica por aí caçando mensagem falsa, né? E agora o detetive virtual vai esclarecer uma fake news que rodou na internet essa semana. Tadeu. Normalmente esta é a hora em que a gente fala dos mistérios da internet. Mas hoje o assunto é mais sério. Domingo passado, o Fantástico mostrou o desabafo da jovem brasileira Melissa Gates, que foi violentamente agredida nos Estados Unidos pelo ex-namorado também brasileiro Eric Bretz. Mas ele era tão inseguro que ele não conseguia acreditar
nada mudava esse ciúme doentio dele. Eu até, sabe, eu não consigo explicar. Durante a reportagem, aparecia um vídeo que a própria Melissa fez e postou nas redes sociais. Eu queria muito estar em casa agora, mas pelo menos a minha família está aqui. Vocês notaram a diferença? Na nossa entrevista, a Melissa tinha um hematoma em um lado do rosto. No vídeo gravado por ela, o roxo estava do outro lado. E aí teve uma mensagem que foi muito compartilhada, dando a entender que a Melissa não tinha sido agredida, que a imagem tinha sido alterada. No nosso site, várias pessoas comentaram e teve até alguém que pediu. Esse é um trabalho para o detetive virtual. Bom, já que pediram por você, vamos lá, companheiro. O detetive virtual vai investigar. Detetive Virtual falou com Carlos Afonso, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Ela fez a sua gravação usando a câmera frontal do celular. Dependendo do sistema operacional, dependendo do tipo de celular, essa imagem será invertida quando ela for salva no seu celular. Vamos tirar um selfie. Como você pode ver, a câmera aparece desse lado, né? Tirando a selfie, o selfie que fica, tá lá. A câmera mudou de lado. Portanto, essa história de que a Melissa não foi agredida, é claro que é mentira. Esse tipo de mentira é cada vez mais comum na internet. Uma pessoa pega uma informação e compartilha dando um sentido diferente. Isso acaba virando uma fake news, uma notícia falsa. Uma pesquisa recente, feita em 27 países, mostrou que o Brasil é o país com maior número de pessoas que já acreditaram em uma fake news. Para entender mais sobre o assunto, o Fantástico conversou com Pablo Hortelado, que é professor de Gestão de Políticas Públicas da USP e coordena um projeto que monitora a circulação de notícias políticas nas mídias sociais. O número de fake news nestas eleições aumentou, professor? Foi tão elevado quanto 2014. Na verdade, a gente vem de um histórico muito ruim de desinformação desde eleições passadas e essa aqui não foi diferente. A sociedade, ela está polarizada demais, ela está apaixonada demais pelas suas opiniões políticas e por esse motivo ela está muito vulnerável à ação desses atores que estão produzindo informação maliciosa. É aí que entram os serviços de checagem de conteúdos suspeitos, como o Fato ou Fake do portal G1. Nesta campanha eleitoral, os jornalistas do Fato ou Fake já fizeram mais de 700 checagens e desmentiram 50 boatos disseminados na internet. Hoje mesmo desmentiu mais boatos. Um deles era um vídeo em que o eleitor na urna selecionava a tecla 1 e aparecia automaticamente o candidato Fernando Haddad na tela, o que é fake. Dá pra gente saber o número de pessoas que compartilham notícias falsas? A gente mede as pessoas que estão muito polarizadas, ou seja, que elas só interagem com páginas nas mídias sociais do seu campo político, alguma coisa como 10% a 15% dos usuários. Um usuário brasileiro médio tem, em média, 200 conexões numa mídia social. Isso significa que 30 pessoas das suas conexões estão nesse jogo polarizado, jogando notícia falsa de um lado e jogando notícia falsa de outro. A sociedade brasileira está demandando notícias falsas. A dura verdade, a incômoda verdade é que nós não somos vítimas de atores maliciosos, nós somos cúmplices desses atores maliciosos. Na reportagem que você vai ver agora, o repórter Pedro Vedova vai à Finlândia, onde o combate às fake news se aprende na escola. Ele traz também dicas que vão te ajudar a detectar quando uma notícia é falsa. Bem-vindos à terra da liberdade de imprensa. Esse e outros 300 outdoors receberam Donald Trump e Vladimir Putin em julho, quando os presidentes de Estados Unidos e Rússia se encontraram aqui em Helsinki. Era uma alfinetada em dois governos acusados com frequência de fabricar fake news. O maior jornal finlandês deixou claro que o único compromisso dos jornalistas locais é com a verdade. A diretora de comunicação do governo finlandês cita um exemplo de como os fatos são distorcidos por aqui. A Finlândia investe na proteção social. Se uma criança apresenta sinais de maus tratos, as autoridades vão atrás dos pais. Caso a violência continue, a criança pode ser adotada por casais com bom histórico familiar. Só que começou a circular uma fake news dizendo que a Finlândia sequestra crianças e vende a casais gays nos Estados Unidos. Pavi garante que por aqui poucos arregalaram os olhos. Finlandeses se acostumaram com a disseminação de boatos durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A Finlândia parece ter uma imunidade diante de fake news. Esse país foi considerado o mais resistente às notícias falsas. E um dos antídotos é a força de jornais tradicionais.
O porta-voz do Sindicato dos Jornalistas avisa que os finlandeses são os que mais confiam na própria imprensa em toda a Europa. Juha conta que aqui é comum ter um pé atrás com notícias compartilhadas na internet. Os finlandeses estão entre os que mais leem na Europa, só que as novas gerações se informam cada vez mais pela internet. E as redes sociais não têm o mesmo cuidado, o mesmo rigor com a informação e os meios tradicionais. Isso seria um baita problema se as escolas finlandesas não produzissem em série alunos com pensamento crítico. Eles assistem, por exemplo, a um jornal feito para crianças. A atenção é total. Não tem nenhum barulho, nem aquele olhar perdido. A alfabetização jornalística ensina que o cuidado deve ser redobrado se a informação for só sobre um lado político. Toda notícia séria precisa ter mais de uma voz. E o professor quer escutar o que as crianças pensam. Yanni conta que às vezes mostra duas histórias e pede para os alunos identificarem qual é a falsa. Cada braço levanta uma ideia. Essa professora explica que o papel deles é ajudar os alunos a descobrirem a verdade. A turma vai chegando junta a uma conclusão. Sana é casada com um brasileiro e a filha Verinha puxou a mãe. Já dá aula em casa. Eu mesmo, às vezes, estou na internet e eu comento enquanto a gente está jantando sobre alguma notícia que eu vi ou que eu li. Aí o meu menino e a minha menina falam: ô pai, espera um minutinho, você já perguntou a origem desse negócio, você verificou direitinho? 11 anos e 14 anos, quer dizer, as crianças estão já com essa abertura mental de não acreditar em tudo que eles leem. Essa escola em São Paulo tem um trabalho parecido com o da Finlândia. O que é que as fake news têm a ver com o ano eleitoral? Quem fez essa reportagem? Vamos checar em outras fontes. Vamos pegar algum livro para ver se é verídico isso? Vamos pegar vários outros sites? Vamos confrontar isso tudo? Vamos fazer essas comparações para a gente ver mesmo se é ou se não é. Eu pesquiso quem publicou isso e vejo se tem erro de português, erro de gramática. As fake news causam repulsa, cutucam o nosso estômago. E quanto maior a indignação, mais vontade as pessoas têm de encaminhar a notícia. Mas as crianças aprendem que é importante parar e pensar. Há uma regra principal: se tem dúvida de que a notícia é verdadeira, não compartilhe. Ter senso crítico. Pensar, ler, confirmar os fatos. E o senso crítico, ele vai ajudar em tudo, em você pensar, refletir e compreender sobre o assunto. O governo finlandês afirma que as escolas são as primeiras forças de defesa contra fake news. Outra é um governo atento. O Ministério da Comunicação aprendeu técnicas para identificar rapidamente notícias falsas. Uma equipe de 30 pessoas replicou o conhecimento. 10 mil finlandeses já receberam os treinamentos periódicos. E essa notícia, sim, está viralizando. Desconfiar do que se lê, do que se vê, do que se ouve, pode ser tão fácil quanto tirar o doce de criança.